Vivo. Vamos lá. Boa noite, Sidney. Boa noite, tudo bem? Parabéns aí pelo resultado, pelo trabalho. Digamos que o tempo de conhecimento permite até a brincadeira, quer dizer, o Mano outro dia no jogo contra o São Paulo, o Inter fez 3 gols e o Mano chegou aqui e disse, olha, a defesa teve problema, a gente não esperava ter esse desempenho defensivo. Quer dizer, botou o Sidney para comandar, o time resolveu, fez 3 gols de novo, mas não levou nenhum, então está resolvida a defesa. Mas acima da análise do jogo, Sidney, desculpando a brincadeira, o Mano está nos ouvindo agora, hoje ele é ouvinte, ele é assistente. Exato. Mas o que mudou especificamente nesse aspecto? As opções para o jogo de hoje, a opção por colocar o Pedro Henrique como opção de segundo tempo, qual foi o trabalho defensivo que foi feito por vocês para que não houvesse os descuidos acontecidos contra o São Paulo e que hoje a vantagem fosse, ao invés de mantida, ela foi aumentada ainda cedo? Bom, a gente fez uma preparação muito forte na semana, né? Sabíamos do potencial, da virtude, da qualidade do Atlético. E durante a semana nós trabalhamos várias coisas, né? Uma delas era fortalecer mesmo o centro de campo. Isso o Maurício fez muito bem. Não podia deixar o Alan distribuir a bola, jogar solto. Então nós fizemos isso bem no jogo contra o Palmeiras, quando o Maurício entrou. E a manutenção dá muito a isso também. Então, assim, foi uma preparação muito consistente, muito boa, abordando esses assuntos, mas não é só isso, né? A gente tinha que jogar e mostrar alguma coisa, algo também, por se tratar de internacional, se tratar de estar jogando em casa. Então, essa foi uma condição muito sábia, né? Feita pelo Mano, e também a semana de preparação nos ajudou bastante. Tudo bem, Sidney? Boa noite. É correto afirmar que esse 3-0 sobre o Atlético Mineiro é a melhor atuação do Inter, pelo menos desde que vocês chegaram aqui ao Internacional, e a importância desse resultado agora para a sequência. Tem aí um jogo muito importante em Arequipa na quinta-feira contra o Melgar e também para o Campeonato Brasileiro. Nós já fizemos grandes partidas aqui, né, no Beira-Rio. Essa é uma delas, concordo contigo. Eu acho que a gente tem que conseguir manter, né, o que foi feito hoje. Os atletas todos focados, concentrados, têm se entregado sempre, né? E vamos enfrentar uma equipe que de 20 jogos em casa ganhou 19. Então é um outro jogo, é uma preparação diferente, porque você está jogando fora. Não podemos cometer os erros que cometemos contra o Colo-Colo, porque é difícil reverter um jogo em casa como nós revertemos. Então é uma possibilidade que nós temos grandes de fazer um outro grande trabalho que está sendo realizado aqui e tentar buscar lá um baita resultado. Eu acho que se a gente manter essa performance, manter essa estrutura que a gente está fazendo, um time que agride, um time que gosta da bola também para tocar e ser comprometida taticamente, estar próximo, isso a gente tem muitas condições de chegar no Peru e fazer um grande jogo. Sidney, hoje a gente teve a atuação do Maurício muito destacada, né? A gente via que faltava às vezes um pouco de confiança para ele, e aí ele faz aquele gol de fora da área, depois faz o terceiro gol, participa muito bem. A gente acompanha também no CT o trabalho que está sendo feito para o Alan Patrick e para o Tyson poderem retornar agora na quinta-feira contra o Melgar. Mas aí, se os dois voltarem, como é que faz para tirar o Maurício do time depois desses 2 gols do jogo que fez? Esse é um probleminha para o alemão, né? Assim, quanto mais jogador com virtudes, jogadores que fazem diferença, para nós é ótimo. Para nós como equipe e também para o Internacional, né? O torcedor, então, vibra muito com isso. Esse foi um prêmio para o Maurício, que vem buscando há muito tempo, né, uma performance como foi essa no dia de hoje, coroado com esses 2 gols. E isso mostra que o nosso grupo está fortalecido, vem melhorando a cada dia. Então a presença do Alan Patrick e do Tyson certamente vai nos dar mais condições ainda de continuar evoluindo e chegar a um patamar melhor, maior lá na frente. Tudo bem, Sidney? Bem. Boa noite. Boa noite. A gente vê que o Inter
acabou sofrendo 3 gols contra o São Paulo, estava com alguma dificuldade, hoje não. E o adversário hoje era muito qualificado, né? Com vários jogadores ali de expressão técnica. O que foi ajustado, especialmente na defesa para o jogo de hoje, que fez dar certo e que já dá para pensar também, é lógico, para a quinta, porque tu acabou de citar, né? O Melgar tem vencido todos os jogos em casa, é um jogo decisivo. Na análise feita pelo nosso departamento de análise de desempenho, e a gente viu o Atlético toda hora jogando também. E trouxe um treinador que tem uma capacidade incrível de poder fazer variações dentro de um jogo, né? E a gente sabia, até de histórico, assim, que o Cuca gosta de trabalhar um jogador sempre nas costas do volante, sempre procurando espaço e deixar sempre os pontas com condição de fazer 1 contra 1 muito forte. Isso é uma característica do Cuca e geralmente leva vantagem. O que nós fizemos, acredito que na semana, como o Mano deixou bem claro para eles, que seria uma maneira de pressionar a hora que a bola sai do centro e chega lá no lado, a gente tem sempre uma dobra, sempre tem uma cobertura. E isso aconteceu, foi muito bom, porque estavam todos concentrados para fazer isso, e fizemos com muita perfeição no jogo de hoje, conseguimos fazer os gols. Além dessa performance nossa de marcação, mas tem a questão também de jogar. Isso é uma coisa que o jogador se cobra muito. E isso nós conseguimos fazer. Marcar, encurtar a marcação, mas na hora de jogar ter qualidade, poder surpreender o adversário. Sidney, tudo bem? Boa noite. Boa noite. São 3 times, né, que todo mundo elege nesse Campeonato Brasileiro como grandes elencos, de grandes jogadores, que é Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Desde a chegada da comissão técnica, hoje vocês fecharam o enfrentamento contra esses 3 times. No primeiro turno contra o Atlético não era essa comissão técnica, né? E o Inter tem contra esses 3 times 2 vitórias consistentes, contra Flamengo e Atlético Mineiro, e uma derrota para o Palmeiras, que embora, né, fora de casa, no segundo tempo principalmente mostrou um enfrentamento que até agradou. O que isso mostra para vocês, em termos de Campeonato Brasileiro, mas também de sequência de trabalho, esses bons enfrentamentos contra os 3 hoje grandes times do Campeonato Brasileiro? A manutenção é importante, né? Quando você chega num estágio, que é esse que nós estamos vivendo hoje, você manter isso, que não é fácil, eu acho que a gente almeja coisas melhores na frente. Eu acho que um padrão até que está sendo exercido, a questão até a gente já tem opções, muitas opções, para poder trocar ali durante os jogos, quem entrar vai dar conta do recado. Isso está sendo muito claro e vocês estão vendo. Agora, não é fácil, né? A gente enfrenta fortes adversários, você citou os que estão lá na ponta da tabela, mas você pega lá embaixo também, tem muitas equipes muito bem dirigidas, né? Então a gente vai encontrar também. Agora, a manutenção desse empenho, da luta sempre por um bom resultado, a leitura que é feita, a cobrança que é exercida para o que o jogador faça, isso tem sido uma constância. Então, se a gente conseguir manter, não só contra essas equipes que estão na ponta da tabela, as que estão no meio e as que estão lá embaixo também, a gente tem condições sim de estar sempre brigando lá na frente. Esse resultado foi brilhante para nós, né? Que mais uma vitória e nós conseguimos manter. E para um jogo difícil, que é de Sul-Americana, então hoje foi um dia esplendoroso. Sidney, boa noite. Sidney, em cima disso que você estava falando sobre o Campeonato Brasileiro, eu queria falar sobre Copa Sul-Americana, porque desde a virada contra o Colo-Colo, o Inter teve uma sequência de jogos, oscilou, chegou a estar perto do líder, mas vinha de 3 jogos sem vencer, voltou a vencer hoje, vai com confiança para esse jogo contra o Melgar. Do que a comissão técnica esperava, desde o Colo-Colo até o Melgar, o que fica de mais positivo e o que ainda dá aquela dose de preocupação para vocês? A gente trabalha sempre para o melhor, né? Claro que quando nós passamos aquela fase de eliminar o Colo-Colo em casa, foi uma virada histórica, né? O torcedor veio junto e a gente tem a certeza de que vai encontrar dificuldade em qualquer competição. Foi brilhante aquela passagem, mas a gente... E no brasileiro não é diferente. Você vai jogar em qualquer lugar, você encontra dificuldade. E essa manutenção, essa constância de vitórias não é só para nós. Tirando o Palmeiras, aí, o Flamengo agora que está vindo, é difícil de você manter, né? Então, a gente espera que depois dessa vitória a gente consiga, né,
vai ser uma semana boa, mas logo ali já tem começa o mata-mata da Sul-Americana. Eu acho que é extremamente importante a gente manter o foco que a gente está tendo. A cobrança vai continuar existindo e os jogadores vão evoluindo. Isso é legal. Hoje nós tivemos a volta de 2 jogadores importantes, que é o René e o Bustos, né? Que já dá uma... Mas isso é uma questão assim que acaba agregando, né? Juntando as peças, e a gente consegue, a partir daí, conseguir manter. Vamos procurar fazer isso, manter, para poder chegar num resultado muito positivo na frente. Sidney, hoje os 3 gols tiveram características diferentes, de pivô do centroavante, de jogada trabalhada lá de trás até chegar o gol do Wanderson, o gol do Maurício de fora da área. Teve a outra chance que o Maurício também chutou e a bola deu na rede lá de fora e tal. Teve várias alternativas de gol. Mas o que chamou a atenção também foi a eficiência. Foi um show de eficiência. O que chutava, entrava. Isso é fruto de treino ou é concentração dos jogadores na hora do jogo? O que pesa mais para ter essa eficiência tão grande? Eu acho que penso que por um atleta, um jogador de futebol, conseguir realizar uma boa partida ou chegar no nível de excelência, sem treino ele não chega. Então, no dia a dia, o treinamento, a gente tem cobrado, eles têm feito, são jogadores determinados, estão sempre pedindo treino, isso é bom, positivo. Hoje, felizmente, entrou, a gente tem que continuar mantendo isso. Essa semana foi uma semana boa, é raro a gente treinar, né? A gente joga, mas treinar, ter uma semana cheia como essa, é raro. Então, nós aproveitamos bem a semana. E eles mais ainda, né, que conseguiram estar sempre inteiro para poder fazer um trabalho de ruptura, um trabalho de finalização, um trabalho de posse de bola. Então, certamente, o treinamento faz com que eles acabam evoluindo. Sidney, inclusive a jogada do segundo gol foi treinada durante a semana no CT, né? E um detalhe que tu disse, a volta do Bustos e do René deu uma encorpada no time. Dá para garantir Alan Patrick e Tyson também incorporando mais o Inter para a partida diante do Melgar? Bom, eles estão treinando já forte. A partir de amanhã eles começam a treinar com a gente, né, com o grupo principal. Vamos avaliá-los ainda, né? Não clinicamente, mas assim, a questão física deles mesmo, se eles vão conseguir render. Mas eu acho que amanhã é um dia especial, certamente o Mano vai estar passando para vocês o que vai acontecer. O que eu posso garantir a vocês é que eles estão treinando já num processo mais forte, entendeu? Mas numa conversa entre a comissão, a gente vai chegar aí nessa conclusão se vai ser possível contar com eles na quinta-feira. Tudo bem, presidente? Boa noite. Uma avaliação aí dessa vitória 3-0 contra o Atlético Mineiro. Repito a pergunta que fiz para o Sidney. Foi a melhor atuação do Inter na temporada? E mais uma, por gentileza. O senhor confirma Igor Gomes como novo reforço do Inter? Bom, boa noite a todos. Boa noite ao torcedor, a torcedora que nos ouve. Uma partida importante, acho que o Cid já discorreu aqui sobre a forma como, né, a equipe se comportou e a preparação, e mais do que isso, está pontuando, pontuando em casa, voltando a ganhar e estando junto aí com os clubes que estão na parte de cima da tabela, né, mostrando a importância que esse campeonato tem, as dificuldades que ele tem, e buscando, acima de tudo,
estar perto daqueles que estão liderando a competição hoje, para que a gente possa manter essa competitividade até o final e brigar, sim, por uma disputa de título, de vaga, aquilo que o Internacional se propôs para esse segundo semestre. E sobre o Igor, é um atleta que veio, ele está com os seus direitos federativos livres, né? Veio para fazer exames médicos, exames físicos, e o departamento de futebol avaliando, sim, a possibilidade da gente concretizar aí algo que ele possa compor a nossa equipe. Mas não temos ainda nenhuma tratativa mais efetiva de contrato. Isso deve ocorrer na medida em que esses testes sejam positivos, né, durante essa semana. Presidente, sobre o Igor também, já para avançar, o Inter enxerga ele como um zagueiro ou como um lateral? E quais são as posições que o Inter ainda procura? Eu sei que as mais urgentes parece que o Inter já estancou, que era centroavante e lateral direito. Vai ter mais busca no mercado? Um meia, por exemplo, é uma posição que o Inter está procurando, presidente? Uma informação, primeiro, do atleta Igor. Ele tem jogado como zagueiro, mas já jogou também como lateral, ou seja, tem essa condição de ter jogado nas duas posições. É um jovem ainda, né, tem 21 anos, portanto, há de se ter muito cuidado com isso para não gerar grandes expectativas em relação a um menino que vem para compor o grupo, para nos ajudar, para somar, e isso tudo a depender, como eu disse, dos resultados que a gente vai ter dos exames médicos e dos exames físicos. Sobre a busca e a procura, nós estamos trabalhando sempre atentos ao mercado, com a possibilidade de estar buscando competitividade, mas acho importante a gente olhar, mesmo com o número significativo de saídas que tivemos, o equilíbrio do grupo em relação às posições, às mais diversas posições. E a ideia sempre foi essa, de termos, né, 2 a 3 jogadores por posição, e no meio-campo nós estamos aí com jogadores importantes já compondo, e não é uma prioridade, né? Temos meias qualificados aí, hoje mais um, fez 2 gols, né? E eu acho que isso demonstra, primeiro, aquilo que e sempre foi o objetivo, né, do clube, de ter esse grupo equilibrado e competitivo, né? E segundo, as qualidades individuais, quando entram, acabam também nos dando retorno, e o Maurício hoje, para usar um exemplo, que falasse de meia, é um exemplo que é importante a gente ressaltar. Tudo bem, presidente? Está no ar? Beleza. Ainda em cima da pergunta do Tiger, gostaria que o senhor falasse sobre a lateral esquerda. A gente viu o Tauan Lara jogando contra o Palmeiras, né, dando uma boa resposta. É uma posição que o Inter vai tentar buscar um reforço. E sobre saídas, né, o senhor falou sobre nomes, opções para as posições. O Cadorini, por exemplo, hoje está no fim da fila. Chegaram 2 centroavantes, já tem o alemão, o próprio Caio Vidal, né? O Gustavo Maia, como é que está a situação dele também? Vou individualizar, são todos jogadores que fazem parte do grupo, estão evidentemente preparados para que, se precisar, possam estar em campo. Nós temos aí uma sequência de jogos agora também com a Sul-Americana, e no meio dela uma viagem longa também a Fortaleza. Então, a importância de ter todos esses atletas compondo o grupo. Na lateral esquerda, a gente sabe a necessidade que e a importância que é de se dar espaço para os jovens, e o Tauan tem essa condição, um jogador que vem crescendo nos treinamentos, e há uma tranquilidade, né, digamos assim, no sentido de que temos ali uma opção importante. Junto o menino Rangel, que a gente tem acompanhado também no Sub-20, é um jogador que tem e vai receber com certeza oportunidades, e é isso, essa é a característica, e para nós isso está de alguma forma resolvido. Agora, não quero aqui nunca, e como presidente internacional jamais farei, dizer de que, bom, o Internacional não vai, se aparecer uma oportunidade de uma posição ou outra, buscar somar, mas dentro daqueles critérios, primeiro técnico, né, de apoio e de solução que se encontre pelo departamento de futebol, e também no aspecto financeiro que se encaixe, né? Mas eu queria aproveitar aqui, antes que a gente termine a coletiva e que ninguém me pergunte, mas eu gostaria, e esse foi um dos motivos os quais a gente combinou de falar um pouquinho aqui depois do jogo, o que não é normal, para agradecer a torcida, né? Eu acho que
essa volta da torcida ao Beira-Rio, com quase 40 mil pessoas, a conexão com o time, o apoio dado a todos os jogadores, o apoio dado à comissão técnica, sem dúvida nenhuma, isso faz uma diferença bárbara, e isso precisa ser ressaltado depois dessa vitória importante, né? Fazer com que a gente continue ampliando o nosso quadro social, que teve um baque, uma dificuldade, e hoje superamos os 100 mil sócios novamente, né, o que não é fácil nesse período, e a gente continua trabalhando com um crescimento importante, né? E isso faz parte da sustentação do Internacional, né? Para quem não sabe, o segundo pilar mais importante de receita no clube é o quadro social. E nós estamos trabalhando, inclusive, com uma defasagem de valores desde 2018, que não se corrige esse valor. Estamos trabalhando internamente no clube para que a gente possa aprovar um aumento mínimo dessas mensalidades, para que a gente possa ter uma tranquilidade na receita recorrente. E isso é fundamental que o torcedor entenda. E eu estou falando aqui, por exemplo, para o plano que tem maior número de sócios, que é o campeão do mundo, um aumento na ordem de 12 a 13 reais. Esses 12 a 13 reais fazem muita falta para o Internacional. Esses 12 a 13 reais são importantes nesse momento do Internacional. E a gente faz um apelo aqui para que o torcedor, para que o sócio continue nos ajudando, que o quadro social venha aumentar e que a gente possa ter, em cima desta receita recorrente, uma segurança de fluxo de caixa, de condição de manutenção do clube, porque isso vai fazer a diferença para enfrentarmos os grandes clubes que hoje têm uma receita muito maior do que a nossa. Boa noite, presidente. O Daniel hoje foi uma das figuras mais importantes do Inter em campo, reconhecido inclusive pelo Atlético Mineiro. Durante a semana, o profissional que formou o Daniel no Inter, ele foi demitido. O Inter não tem, em uma semana quase, praticamente, nenhuma substituição efetiva no grupo principal para o preparador de goleiros. Outra lacuna no clube, que já vai para quase um mês, é a do vice-presidente de futebol. Estou perguntando para um ex-vice-presidente de futebol. Essa figura se tornou tão dispensável no clube que se possa, numa situação de duas competições, de contratações e também de fase já de definições importantes, além disso, ele se tornou tão dispensável que o Inter possa se dar o luxo de ficar tanto tempo sem? Olha, Zé, a resposta que eu vou te dar para os dois casos tem a mesma origem. E a gente fica muito feliz com isso. A profissionalização do departamento de futebol. Hoje nós temos um departamento de futebol profissionalizado que permite que a gente vá na base e busque um preparador de goleiros com um currículo muito bom e muito importante. E que nos dê tranquilidade para que eles trabalhem na prospecção de um novo ou na manutenção do Leonardo. É uma decisão do departamento de futebol. A partir da coordenação do Paulo Autuori, com o William, com a comissão técnica. E essa decisão são dos profissionais, não é do presidente nem do vice. Nós, evidentemente, vamos supervisionar e vamos tomar a decisão final, mas ela parte desse quadro. E isso, para nós, é muito importante. Da mesma forma, com a presença do vice de futebol. Eu estou aqui falando hoje para vocês, na ausência do vice de futebol, que poderia ser qualquer um dos conselheiros que acompanha o Internacional, pudesse estar aqui falando. Mas o importante para nós é que o trabalho está sendo feito e aquilo que é de responsabilidade da parte técnica, da parte do resultado, da parte daquilo que nós vamos cobrar e estamos cobrando, está funcionando muito bem. A parte política do clube é que responde para esses quadros, para esses espaços, e essa parte nós também estamos tratando. E no momento adequado a gente com certeza vai apresentar, mas não entendendo que isso seja, por um lado, um prejuízo para esse momento e nem tampouco algo que pudesse fazer uma grande diferença, porque nós estamos com um departamento realmente profissionalizado. Alessandro, boa noite. É uma novela meio chata, a gente fala, o torcedor acha, mas Charles Arangues, né? Um tempo atrás tu acabou falando sobre ele estar descartado e o André Cury falou com a gente essa semana e disse que ele poderia vir ao Internacional. O que tu tens a falar sobre isso? Cada um fala sobre os seus interesses. O André Cury fala do interesse dele como empresário. Eu falo como presidente do Inter. E como presidente do Inter, eu posso te dizer que não tem nenhuma tratativa em andamento em que pese seja um jogador importante, né, na história do clube e no presente do futebol mundial. É um jogador que tem destaque, um jogador que, evidentemente, faz falta aí, ou teria lugar em qualquer clube do Brasil, né? Mas as condições e as negociações, elas também têm que respeitar sempre
aquilo que a gente estabeleceu como parâmetro e como limite para que a gente consiga passar aí esse período difícil financeiramente. Então, é nesse ambiente que se encontra e a gente não tem hoje nenhuma tratativa em andamento em relação ao Arangues. Presidente, boa noite. Em cima dessa resposta, né, e você falou bastante também sobre o movimento do Inter na janela de transferências. Está vendo que o clube está contratando jogadores para posições carentes, outros já estão saindo, e o clube não aportou nenhum grande valor em seus reforços, né? Chegaram por empréstimo ou com baixo investimento. Qual a fome ou apetite que o Inter vai ao mercado nesses últimos dias de janela? É possível esperar mais reforços ou vai dentro do que a gente já está vendo em quantitativo de reforços? Já estamos na sobremesa, já almoçamos, pedindo cafezinho. Esse é o apetite, porque não tem esta condição de fazer aí, e por um lado isso, né, de fazer grandes aportes, e por outro lado a gente está entendendo que tem um grupo bastante equilibrado, um grupo bastante competitivo, né? Óbvio que a gente está atento a uma possibilidade ou outra que possa surgir, né, de jogadores que venham para cá para realmente somar, né, e acrescentar essa competitividade. Isso é dever nosso fazer isso, né? E o torcedor pode ter certeza que toda e qualquer movimentação do mercado, ou o Internacional se informou, ou o Internacional sondou, ou o Internacional tentou. Eu vejo muitos nomes circulando e as pessoas opinando, o Inter está dormindo, por que o Inter não foi? Pode ter certeza que nós já fomos e voltamos com a informação, né? E algumas delas são muito difíceis de acontecer, né, dentro desse ambiente. Então, o torcedor tem que ter esta realidade também como uma realidade sua, difícil, muito mais difícil de fazer assim, do que fazer de outra forma, do que ter a condição de trazer para depois ver se dá certo, de colocar, né? A gente não consegue e não vai fazer isso. Então, o nosso trabalho agora é com este grupo que está aí, e evidentemente que se tiver alguma alternativa que seja possível, nós vamos estar atentos, mas nunca saindo daquilo que a gente planejou e daquilo que a gente acha que vai dar certo e daquilo que a gente confia, né? E esse trabalho não é um discurso da direção desconectado com o departamento de futebol. Isso eu acho que é importante, porque é um trabalho difícil, construído por várias mãos, e principalmente pelos profissionais que ali estão. E é a partir deste entendimento deles, né, conjuntamente conosco, é que a gente está fazendo esses movimentos. Mas nada que esteja desconectado. Eu acho que isso também é um ponto importante de ser destacado, porque em algum momento a gente já viu, né, a comissão técnica pedindo reforço, a direção tentando e não conseguindo, outro momento a direção trazendo, mas os reforços não eram suficientes. E eu acho que hoje a gente tem esse trabalho bastante alinhado entre todos nós, para que todos estejam realmente conscientes da situação do clube e, ao mesmo tempo, confiantes no trabalho que está sendo feito. Presidente, agora vem um problema bom agora aí. A Sul-Americana e o Brasileiro. O problema é a questão da viagem. É distante no Peru, Fortaleza também não é uma cidade perto. O Inter, neste momento, que tem o Fortaleza no caminho entre a vaga na semifinal da Sul-Americana, o Inter prioriza a Sul-Americana? Não diria que prioriza, mas é um confronto de mata-mata, são 180 minutos distantes uma semana um do outro, né? Com viagens longas no meio do caminho. Então, eu acredito que necessariamente vamos ter que usar vários jogadores para esses jogos aí, para que a gente tire o máximo do grupo e consiga o resultado, né? Esse é o calendário que se coloca, com uma viagem longa até o Peru, e depois uma viagem do Peru a Fortaleza, outra viagem a Porto Alegre e a decisão, né? Vamos ver como é que o Mano vai, junto com a sua equipe, aí, tratar esses 3 jogos, né? E que a gente possa, por óbvio, ter êxito na Sul-Americana, que é um objetivo importante do clube, mas sem descuidar do brasileiro, porque o brasileiro está nos demonstrando aí, com raras exceções ou com rara exceção, que é possível a gente brigar até o final, né? E quem sabe também com outras equipes competindo outras competições, a gente poder ter um êxito aí, o que não pode tirar em nenhum momento esse foco.